Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Conforme prometido, hoje o tema será auditorias clínicas e qual o seu papel dentro de uma unidade segura, seja uma clínica, seja um ambulatório, seja um laboratório, seja um hospital, seja uma unidade de terapia intensiva, tá? Então, é um complemento à atividade de hoje, à atividade da semana passada, onde nós discutimos sobre checklist, como fazer, como deve ser feito, qual é a ferramenta, que é uma ferramenta validada já, dei até umas referências de alguns livros que abordam um tema sobre checklist, certo? Foi bem interessante sobre isso, inclusive um dos livros que eu tenho, o nome é o próprio nome, checklist, inclusive a tradução, certo? E hoje nós vamos falar de auditoria, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso compromisso hoje. Na última terça-feira, nós abordamos temas relacionados a boas práticas, mas muito mais diretrizes de tratamento, discussões de casos clínicos mesmo dentro da UTI. E hoje nós vamos discutir sobre auditoria clínica. O que é auditoria clínica e como realizar uma auditoria clínica. Você que quer trabalhar com qualidade, você que é um líder de uma área assistencial, você que trabalha em uma unidade assistencial, qual o papel de uma auditoria para a prática, tá? Bem, curiosamente hoje nós estávamos em uma reunião de liderança no hospital e eu falei por quase 1h30 mais ou menos, discutindo o tema em si. E curiosamente esse foi um tema a ser discutido o tema da live de hoje, certo? Porque ali chegou um momento que nós, na semana passada, quem viu a live da semana passada, quem não viu está no YouTube, pode ver a live da semana passada, que nós falamos da confusão que existe na cabeça das pessoas sobre checklist e auditoria clínica. É curioso como as pessoas confundem isso. E eu até que citei alguns exemplos bem catastróficos de situações clínicas que, de certa forma, não se aplicam como um checklist e muito menos como uma auditoria, tá? E hoje, especificamente, eu quero contar para vocês um pouco do histórico de como é essa situação da auditoria clínica e como ela se incorporou dentro dos ambientes hospitalares em especial, tá? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que o modelo hoje da maioria dos grandes hospitais e o modelo de saúde dos grandes países, ele é um modelo que se chama hospitalocêntrico. Ou seja, o centro do cuidado, ele é representado por uma instituição chamada hospital. Você mesmo pode se lembrar da sua infância, da sua adolescência, ou quem sabe da sua vida adulta. Tudo que se falava em ir para o hospital, você imaginava aquilo como o top. Aquilo como digamos assim, a última instância do conhecimento humano se concentra neste ambiente. O detalhe é que o hospital, ou os hospitais como um todo, esse modelo hospitalocêntrico, é um modelo, entre aspas, caro, tá? Custoso demais. Porque é uma estrutura. E o Brasil, curiosamente, com os governos militares principalmente, onde o hospital está no centro da assistência, o hospital ele representa esse órgão máximo da esfera máxima de cuidado de um paciente, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero contextualizar vocês nesse ponto. Porque aí eu quero que vocês entendam que hoje o hospital, ele é uma instituição complexa do ponto de vista administrativo. A maioria dos hospitais hoje, ela tem vários serviços dentro dele próprio. Então, além do serviço médico que eu tenho dentro da instituição, serviço médico, serviço de enfermeiro, serviço de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, farmacêutico, entenda-se o modelo assistencial que eu tenho de cuidado de um paciente. Eu tenho uma farmácia que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem fechar, com dispensação de disponibilização de várias medicações. Eu tenho, em alguns hospitais, um serviço de nutrição próprio. Eu tenho uma lavanderia que funciona, uma lavanderia, imagina uma lavanderia, uma lave-seque da vida, certo? Eu tenho um estacionamento, alguns hospitais têm estacionamentos.
Eu tenho alguns hospitais que têm restaurantes dentro deles, então observem que é um conjunto de negócios que existem dentro do hospital e que são situações complexas do ponto de vista administrativo. E às vezes a assistência se dá hoje com todo este ponto. É curioso que já fui a alguns hospitais, inclusive fora do Brasil, que alguns pacientes recebiam um menu para escolher o seu prato do dia. Tá? Imagina, você está no hospital, igual como você chega no hotel, você escolhe ali o prato, o seu prato do dia, e agora você vai escolher qual é o prato do seu dia que você vai fazer, escolher a sua refeição. Então isso é um ambiente hospitalar, isso é um ambiente complexo. Tá? E diante disso, dessa complexidade de conhecimento humano, foi incorporado dentro deles vários conhecimentos. Então eu tive conceitos, por exemplo, de hotelaria. O conceito de hotelaria hospitalar ele vem exatamente do conhecimento adquirido no setor hoteleiro, de hóspede, de diária hospitalar, enfim. Eu tenho ali conceitos relacionados a menu, a cardápio, a administração de suprimentos, a gestão de uma cadeia de suprimentos. Então, se você falar com um gestor de cadeia de suprimentos, ele vai conversar com você sobre curva ABC, XYZ. O que é mais caro e o que tem maior demanda, o que é mais frequente, para que ele possa fazer a gestão daquela cadeia de suprimentos. Então, este aqui é um ponto relevante. E dentro dessas coisas, também o sistema administrativo se profissionalizou, com um controle financeiro mais rigoroso. E dentro desse controle financeiro, controles contábeis também, obviamente, de balanços, balancetes, enfim, temas complexos. E por que eu estou falando tudo isso antes mesmo de entrar no tema auditoria? Porque a auditoria clínica nada mais é do que uma incorporação de um conhecimento de uma outra área da ciência humana, que não é a medicina, que não é a fisioterapia, que não é a enfermagem, que não é a psicologia, que não é o serviço social, que não é a farmácia. Ele é uma incorporação de um conhecimento de auditoria. Se você quiser saber de um conhecimento contábil, da área contábil, se você quiser estudar auditoria, você vai ver os fundamentos dela na contabilidade. Então a contabilidade traz os conceitos de auditoria e esses conceitos de auditoria são incorporados então no ambiente hospitalar para um sentido de auditoria clínica. E o que é então auditar? Auditar nada mais é dizer que o procedimento adotado foi realizado de acordo com uma boa prática. Simples assim. Então significa dizer que a conduta, a rotina, o tratamento, o cuidado foi feito de acordo com uma boa prática. Então como é que funciona isso na prática clínica? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem fictício, mas é um exemplo que hoje, por exemplo, eu fiz isso. Eu vou fazer uma auditoria de um atendimento de sepse. Inclusive sepse é um tema que nós vamos começar a discutir mais. Estamos nos aproximando do Dia Mundial de Sepse, Dia Internacional da Sepse. E eu relato a vocês que para mim é uma data bem relevante. Vou contar algumas histórias para vocês sobre sepse, desenvolvimento de sepse, de infecção generalizada. E já antecipo que, de maneira muito delicada, alguns conceitos de sepse foram mudados, atualizados, certo? Atualizados diretrizes, atualizados conceitos. E a sepse continua hoje ainda tendo uma grande relevância na assistência. Então não existe a opção de um profissional estar em atendimento num hospital e não saber manejar uma sepse. Não existe essa opção. Não existe essa opção. Se um profissional se propõe a entrar num hospital, seja qualquer que seja, ele vai ter que saber fazer tratamento de sepse. É uma emergência, uma urgência assistencial. Então eu preciso saber fazer o meu manejo adequado desse paciente, como eu preciso saber fazer o manejo de uma intubação, como eu preciso saber o manejo de uma reanimação. Eu estou ali. Se eu for profissional, eu preciso saber, dentro da minha esfera de competência, o que é que nós precisamos fazer nessa situação. Então uma urgência como essa pode acontecer. Então, diante disso, a auditoria que foi feita foi uma auditoria de sepse, de um atendimento de um paciente com suspeita de sepse. Então, nessa auditoria, eu basicamente analiso alguns pontos que são pontos gatilhos. E, pessoal, é aquilo que
até um comentário que eu acho até curioso, que veio da contabilidade e que trouxe isso para o nível assistencial. O auditor é impressionante como ele tem dedo podre. Já ouviu falar tem dedo podre? Ele entra lá e tem dedo podre. Impressionante como ele tem dedo podre. Certo? Então, diante disso, olha aqui o que acontece. Eu tenho dedo podre quando eu chego e faço meu atendimento lá de um paciente séptico, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é uma coisa bem simples, bem interessante, inclusive, bem gozada, digamos assim. Você já sabe quais são os pontos de maior relevância, de maiores, entre aspas, pontos que a equipe geralmente comete, não falo equívocos, mas que a equipe eventualmente precisa de uma atenção especial. Então o auditor, ele sabe isso. Ele sabe quais são os pontos, certo? O Dr. Cantídio, que está aí, e entrou agora, que trabalha no nosso pronto-socorro, deve perceber que de vez em quando a gente faz umas auditorias lá de atendimento de sepsis, e aí eu tenho lá os pontos de melhoria que precisam ser feitos nos atendimentos futuros, tá? E a doutora Mônica, que já trabalhou comigo, fisioterapeuta, sabe o quanto a gente cobra isso dos nossos profissionais, que todos saibam isso. E por que eu tô falando exatamente sobre isso? E tocando mais fundo nesse assunto da sepse, e em especial de uma auditoria. Porque a auditoria, ela vê se tudo que diz respeito a uma boa prática foi feita para o paciente. E se não foi feito, o que nós podemos fazer, ou ela indica os caminhos que se devem fazer, ou que tenho oportunidade de melhorar. Pessoal, uma coisa é fato. Você só melhora o que você mensura. Se você não mensurar, você não tem como melhorar. Se você não mensurar, você não tem como melhorar. Se você não medir, você não tem como melhorar. Ah, eu quero melhorar o meu condicionamento físico. Perfeito. Mensure seu VO2 ou faça um teste de VO2. Inicie uma prática de atividade física regular com foco em treinamento de condicionamento físico e depois mensure de novo para ver quanto foi. Isso eu preciso mensurar, eu preciso ter uma métrica. Eu quero emagrecer. Perfeito. Eu vou ver então quanto é que está a minha circunferência abdominal. Eu vou ver quanto é que está meu IMC. Eu vou ver quanto é que está o peso. Eu vou ver quanto é que está o meu percentual de gordura. Eu vou necessitar mensurar. Então eu só consigo melhorar aquilo que eu mensuro. Se você não mensura, você não melhora. E a forma adequada de mensurar é através de auditorias. Dentro da assistência, se eu quero melhorar a minha assistência, uma assistência que não tem auditoria é uma assistência que não consegue enxergar quais são os pontos para melhorar. Se eu não faço auditoria, eu não consigo fazer ações de melhora. Eu necessito fazer análises, auditagens, auditorias, nem sei se existe o termo auditagens. Vou até ficar curioso agora, se vocês souberem aí vocês me avisem. Auditagens, não sei se existe essa palavra, mas você deve auditar para ver se você está melhor ou não, tá? Então, como eu faço então a auditoria? Você auditoria os pontos que são os pontos mais relevantes. E quais são os pontos mais relevantes? Usando o exemplo que nós estamos utilizando agora, que é o exemplo de sepse. Aproveitando que a doutora Lorena entrou aí, que é a minha parceira desde 2014, em implantar o protocolo de sepse no hospital. Então, quando eu vou fazer um atendimento de sepse, eu tenho alguns grandes momentos. Primeiro momento, acolhimento do paciente. Eu preciso entender se a equipe reconheceu indícios ou sinais que podem levar a uma suspeita de sepse. Então, momento número 1. Momento número 2. Diante do momento da suspeita clínica que foi aventada por uma equipe de enfermagem, eu preciso saber se o médico realizou o seu atendimento e identificou que aquela alteração clínica foi decorrente ou há uma suspeita de uma infecção. A partir do momento que ele suspeita de uma infecção e confirma as alterações clínicas que foram feitas no acolhimento inicial por um profissional de enfermagem, ele então precisa fazer 3 pontos de performance. Olha só os pontos de performance. E na auditoria, eu geralmente utilizo esse termo, pontos de performance. Não esqueçam disso, pontos de performance. Então, o que são os pontos de performance? Número 1, que se
ele iniciou antibióticos de maneira precoce. E eu tenho o conceito do que é um antibiótico de maneira precoce, que não vou entrar aqui a fundo nessa discussão. Número 2, se ele fez uma dosagem de lactato. Número 3, se ele coletou hemoculturas antes da administração do antibiótico. Então, isso são pontos de performance a serem avaliados. Tá? E depois de tudo isso, eu vejo se foi feita uma reavaliação do paciente com esses achados. Então, observe que eu tenho minimamente 3 etapas com pontos de performance a serem feitos de maneira bem estrutural daquele atendimento. Então, quando eu pego o atendimento, pessoal, um auditor, ele demora no máximo, um auditor treinado, 2 minutos para auditar um protocolo de sepse. Se você está levando mais do que isso, ou se você leva mais do que isso, se você já vê as pessoas reclamarem, é porque, teoricamente, ou você não está bem treinado, ou porque não tem a informação. E aqui vem o segundo ponto. O auditor também avalia a qualidade da informação. Se a informação não pode ser provada, ela não existe. Então, o seu objetivo não é isso. Não é ver ali o que está existindo ou não. O seu objetivo é tão somente ver se o que foi feito de fato foi registrado. E por que eu falo isso, pessoal? Porque não é incomum, não é nem um pouco incomum, diga-se de passagem, você observar falhas de registro assistencial ou oportunidades de melhoria em registros assistenciais. Eu não tenho a documentação dos registros assistenciais de maneira adequada. Certo? Hoje é curioso ver, eu sou muito dessa tese, eu defendo essa tese, quem já está aqui comigo já sabe que eu falo muito isso. Hoje os hospitais são locais seguros e melhores. Hoje os hospitais são locais melhores. Um exemplo disso é a quantidade de pessoas hoje que ficam sobrevivendo mais tempo, devido a ações de hospital, devido a boas práticas hospitalares. Curiosamente, hoje, eu recebi uma ligação de um auditor de uma operadora que um paciente está internado no hospital há 536 dias. 536 dias internados. Aí ele falou, nossa, doutor, o que é que a gente pode fazer para que ele possa sair de alta para casa? Não, nenhum problema, ele pode ir de alta para casa. Desde que na casa dele tenha um ventilador mecânico, que ele eventualmente necessite respirar, ele possa fazer com que ele respire com a ajuda de aparelhos, você tenha suporte nutricional para ele, com assistência, que você tenha cuidado de enfermagem. O local onde ele vai ser tratado é uma discussão que não me reporta. Eu somente digo o que o paciente precisa. Eu estou dizendo isso porque isso nada mais é do que uma prova de que o paciente está vivendo mais. Observem agora a distinção que eu vou fazer. A discussão ética e bioética, que eu nem quero entrar nesse mérito, porque senão acaba que a gente entra no tema das terças-feiras, não significa que dizer viver mais significa viver melhor, de acordo com algum conceito ético ou bioético que você tenha. Não estou dizendo entrando nesse mérito. Mas uma prova é, se um paciente está sobrevivendo dessa forma, perfeito. Na década de 50, crianças não sobreviviam com poliomielite. Eu adquiria poliomielite, morria. Não tenho mais como respirar. Foi aí que surgiram os pulmões de aço. E quando os pulmões de aço surgiram, vem ali toda a ventilação mecânica que se desenvolveu em sequência, com as pressões positivas, e aí vieram outras complicações decorrentes dessa pressão positiva, como barotrauma, volutrauma, as infecções relacionadas à assistência. Depois disso, a ventilação começou a melhorar cada vez mais, como, por exemplo, com o Amato, na década de 90, que comprovou e mostrou que pacientes que tinham ventilações com volume corrente mais baixo tinham melhor desfecho na unidade, ou seja, morriam menos. E aí, sucessivamente, nós viemos um acúmulo de conhecimentos. E é esse acúmulo de conhecimento que nos trouxe até aqui. E o que a auditoria faz? Ela apenas faz uma avaliação se todo esse acúmulo de conhecimento até aqui está sendo usado no paciente. E se não está sendo usado, que processos nós podemos melhorar para usá-lo? Este é o ponto, pessoal. A auditoria é um momento de aprendizagem, de aprendizado, para que a equipe e como equipe você aprenda, você entenda e veja a sua evolução. Veja a evolução profissional, veja a sua evolução como líder de uma equipe, veja a evolução da sua instituição.
Me lembro bem que por feedbacks feitos de auditoria, ele comprova ser, inclusive, ferramentas que melhoram as boas práticas, que melhoram as práticas assistenciais e melhoram a assistência ao paciente. Tá? Este é o ponto relevante. Contudo, pessoal, uma coisa é clara. Aquilo que já é sabido de ser feito não precisa ser auditado. Eu vou escrever pontos relevantes da minha assistência para que eu possa fazer o melhor ao meu paciente. Tá? Então, este aqui foi o tema de hoje, certo? De auditorias clínicas, tá? Se vocês, ao longo da semana que vem, nós vamos abordar de maneira um pouco mais profunda alguns tipos de auditoria que podem se realizar. Hoje foi muito mais um momento mais geral, certo? Na próxima semana, talvez a gente traga um outro exemplo de auditoria. Eu deixei aqui uma auditoria de uma diretriz assistencial de uma boa prática, e na próxima semana a gente pode discutir também auditorias clínicas. Se vocês tiverem sugestão de tema, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem enviar no direct, podem enviar mensagem, nós estamos aqui à disposição e, claro, com o objetivo de aprender sempre, tá? Mas, possivelmente, na próxima semana nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema de auditoria, que é um tema muito rico, e ele é um tema que melhora e melhora bastante a assistência como um todo. Já vi aqui que me mandaram no direct uma dúvida sobre gestão de risco, gestão de processo e gestão por processo. Essa dúvida foi uma dúvida bem interessante, e aí talvez já um tema bem mais profundo de qualidade de segurança que nós podemos também abordar na próxima semana, como fazer isso e como nos aprofundar, certo? Perfeito, pessoal? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.